Meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar com você sobre alguém que, em meio às perdas e ao desespero, decidiu confiar em um Deus que ela ainda estava conhecendo, uma mulher chamada Ruth. A Bíblia nos conta, no livro de Ruth, que houve um tempo de fome em Israel. Elimeleque, junto de sua esposa Noemi e seus 2 filhos, deixou Belém e foi habitar na terra de Moabe. Ali, a vida tomou rumos inesperados. Elimeleque morreu, e seus 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas o destino cruel não parou por aí. Os 2 filhos de Noemi também morreram, e restaram apenas 3 viúvas, Noemi e suas 2 noras. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Sair da sua terra, perder o marido e depois os 2 filhos. Talvez você que me ouve agora esteja passando por algo assim. Perdas atrás de perdas e a sensação de que a vida perdeu o sentido. Mas é nesse tipo de cenário que Deus costuma agir de formas que o coração humano não consegue entender. A palavra nos mostra que Noemi decide voltar para Belém, pois ouviu que o Senhor havia abençoado o seu povo com pão. Ela aconselha as noras a voltarem para suas famílias e recomeçarem suas vidas. Orfa, com lágrimas nos olhos, se despede. Mas Ruth toma uma decisão que muda tudo. Ela olha para Noemi e diz: "Aonde quer que tu fores, irei. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. Que declaração! Ruth poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas decidiu caminhar para o desconhecido, confiando no Deus de Noemi. E é sobre isso que quero refletir com você hoje. Quantas vezes, quando tudo parece perdido, nós escolhemos voltar para trás, desistir, buscar atalhos. Mas Ruth nos ensina que há um propósito em cada perda, em cada lágrima derramada. Hoje, o Espírito Santo fala contigo. Não importa quão difícil esteja, não desista de seguir o Senhor. Mesmo sem respostas, mesmo sem garantias, siga. Porque aquele que confia em Deus, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não ficará só. A decisão de Ruth abriu portas que ela jamais imaginou. E talvez a sua decisão hoje de permanecer firme em Cristo, mesmo sem entender, também será a chave para os próximos milagres que Ele quer fazer na sua vida. Se esta palavra falou contigo, comente aqui embaixo: "Eu escolho confiar." Deixe seu comentário porque eu quero saber se essa mensagem te alcançou. Quando Noemi e Ruth chegam a Belém, a cidade toda se agita. As mulheres perguntam: "Não é esta Noemi?" Mas Noemi, ferida pelas perdas e pelo sofrimento, responde: "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Ruth 1:20. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Amargos, feridos, cansados da batalha. Pessoas que antes nos conheciam pelo sorriso, hoje nos reconhecem pelo olhar abatido. Mas eu quero te dizer algo. Mesmo que as pessoas mudem seu nome, Deus conhece a tua essência. Ele sabe quem você é e quem você pode se tornar nele. Ruth, mesmo sendo estrangeira, não deixou que sua condição definisse sua atitude. Ela não ficou prostrada, lamentando. Logo se dispôs a trabalhar, a buscar meios de sustento para ela e para Noemi. E aqui mora um princípio precioso. Deus age através de passos simples e corajosos. Às vezes estamos esperando um milagre espetacular, mas o Senhor está nos chamando a dar pequenos passos de fé, como levantar da cama, como recomeçar, como buscar um emprego ou como perdoar alguém. A palavra diz que Ruth foi respigar espigas nos campos e, por providência divina, porque com Deus não existe acaso, ela caiu no campo de Boaz, um parente de Elimeleque. Boaz era um homem íntegro, respeitado, e que logo notou a bondade e a dedicação de Ruth para com Noemi. E aqui está outra lição. Quando você permanece fiel, mesmo no anonimato, Deus está vendo. Talvez hoje ninguém saiba do teu esforço, das tuas renúncias, do teu cuidado pelos outros, do teu clamor silencioso. Mas há um Deus no céu que registra cada detalhe, que honra atitudes que ninguém vê.
Boaz ordenou que Rute fosse protegida, que deixassem espigas para ela e que comesse junto com os trabalhadores. E mais, deu instruções para que ninguém a constrangesse. Olha como Deus cuida, não só da provisão, mas da dignidade de quem o teme. Quero que você guarde isso. Deus não apenas provê, Ele cuida da tua honra. Ele sabe do teu valor, mesmo que o mundo insista em te rotular pelo teu passado ou pelas tuas perdas. Rute encontrou graça aos olhos de Boaz, mas na verdade, encontrou graça aos olhos do Senhor. E é essa graça que hoje te alcança também. Mesmo que tudo pareça contrário, Deus está preparando um tempo de colheita para você. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Deus cuida de mim. Eu quero ver você se posicionando, declarando isso em fé. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que tudo parece limitado, em que as opções são poucas, as portas estão fechadas e os caminhos parecem encurtados. Mas a história de Rute nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele cria possibilidades onde só havia limitações. Depois daquele encontro no campo, Rute volta para casa levando alimento e contando a Noemi sobre o homem bondoso chamado Boaz. E Noemi logo reconhece a mão de Deus agindo. Porque Boaz era um dos remidores, alguém que, pela lei israelita, podia resgatar as terras da família e tomar por esposa a viúva para preservar o nome do falecido. Perceba, querido, Deus nunca trabalha de forma superficial. Ele mexe nas estruturas, Ele resgata histórias e restaura destinos. Aquilo que parecia apenas um gesto de bondade no campo, na verdade, era o começo de um plano maior, escrito pelo próprio Senhor. Noemi então orienta Rute a se apresentar a Boaz, de forma respeitosa, pedindo que ele a redimisse. Parece estranho para os nossos costumes hoje, mas naquele tempo, isso representava a coragem de reivindicar um direito e confiar que Deus proveria. E aqui está um princípio espiritual. Há momentos em que você precisa se posicionar. O Senhor abre portas, mas também espera que tenhamos coragem de atravessá-las. Talvez hoje Deus já tenha colocado oportunidades, conexões, ou chamado você para se achegar mais a Ele, mas é necessário dar esse passo de fé. A atitude de Rute mostra que humildade e ousadia andam juntas. Ela não se envaideceu, não se revoltou, nem ficou esperando milagres sem mover-se. Ela reconheceu a bondade de Deus em Boaz e, com sabedoria, agiu. E sabe o que acontece? Boaz honra Rute. Ele reconhece a virtude dela, sua lealdade para com Noemi e seu caráter, e promete resolver a situação. Ele diz: se outro não quiser resgatar-te, eu o farei. Rute 3:13. Que coisa linda! Um homem de Deus, íntegro, decidido, disposto a fazer o que era certo. E é assim que Deus também age conosco. Ele coloca pessoas no nosso caminho que são instrumentos dele para mudar nossa história. E se não houver ninguém, ele mesmo faz. Eu quero declarar sobre sua vida: o Deus de Rute e Boaz está hoje providenciando meios para resgatar aquilo que parece perdido na tua caminhada. Ele é o Deus que honra atitudes sinceras e corações dispostos a obedecer. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu creio na providência de Deus. Coloque isso como um ato de fé, porque palavras liberadas em fé geram movimento no céu. Chegamos ao ponto mais precioso dessa história. Boaz, com temor a Deus e respeito às leis, foi até a porta da cidade, onde se resolviam as causas importantes. Ele chamou a testemunha necessária e o outro parente, que teria o primeiro direito de resgatar as terras de Elimeleque e com isso também se casar com Rute. Mas o outro homem recusou. E veja só, aquilo que poderia ser um obstáculo se tornou uma oportunidade, porque o que não é para você, Deus tira do teu caminho, e o que for seu no céu, ninguém toma na terra. Boaz então se levanta diante das testemunhas e declara: eu adquiro tudo que era de Elimeleque, Quilion e Malom, e também tomo por esposa a moabita Rute. E naquele momento, a mulher estrangeira, viúva, pobre e sem esperança,
se torna a esposa de um dos homens mais respeitados de Belém. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não só restaura, Ele exalta. Não só conserta, Ele faz novo. Ele transforma histórias improváveis e constrói destinos gloriosos a partir de ruínas. Mas tem mais. Ruth e Boaz tiveram um filho, Obed. E Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Sim, o grande rei de Israel. E se você seguir a linhagem até o Novo Testamento, vai ver que Jesus Cristo veio dessa descendência. Meu irmão, minha irmã, imagine só. Uma mulher moabita, de um povo rejeitado, se torna parte da genealogia do Salvador do mundo. Isso é a prova de que ninguém está longe demais da graça de Deus. Que não importa o teu passado, o Senhor pode fazer coisas grandes a partir da tua história. Talvez você esteja se sentindo como Noemi, amargurada pelas perdas. Ou como Ruth, lutando para recomeçar. Mas hoje Deus quer te lembrar. Há um propósito se cumprindo. A colheita depois da fome, a alegria depois da dor e a honra depois da humilhação. Eu quero que você declare isso em fé. Escreva nos comentários: minha história será restaurada. Porque enquanto você escreve, Deus está mudando cenários, fortalecendo o teu espírito e preparando o terreno para algo novo. E não saia daqui, porque logo em seguida, nós vamos orar, juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder que eu quero fazer com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença junto com este irmão e esta irmã que estão orando comigo. E eu te agradeço, porque assim como fizeste com Ruth, o Senhor é capaz de transformar qualquer história, mudar qualquer caminho e reescrever destinos que pareciam perdidos. Pai, eu te louvo porque o Teu amor não se limita ao passado de ninguém. Porque para Ti, não importa de onde viemos, nem as marcas que a vida nos deixou. Importa o coração disposto, humilde e sincero, como o de Ruth, que mesmo no meio da dor, decidiu caminhar em direção ao Teu povo e ao Teu propósito. Senhor, eu te peço agora, alcança essa vida que ora comigo. Essa pessoa que carrega feridas profundas, que talvez perdeu pessoas queridas, que enfrentou tempos de fome emocional, espiritual ou financeira. Pai, assim como visitaste Belém com pão, visita essa casa com provisão. Visita esse coração com esperança. Visita essa família com restauração. Deus quebra agora as cadeias do medo, do desânimo e da solidão. Arranca toda a amargura que, como Noemi, muitos têm carregado. Que o Espírito Santo venha inundar essa vida com paz, com consolo e com direção. Senhor, revela os campos de Boaz na vida dessa pessoa, os lugares onde ela encontrará favor, portas abertas, pessoas certas e oportunidades que só o Senhor pode colocar no caminho. Levanta Boaz espirituais para ajudar, para cuidar, para proteger, para abrir portas. Pai, eu te peço, aquilo que parecia fim, transforma em recomeço. Aquilo que era perda, transforma em testemunho. Que do ventre de cada sofrimento nasça um propósito eterno. Que leve o Teu nome a ser glorificado. E que aqueles que hoje choram, como Ruth e Noemi choraram, amanhã possam testemunhar que o Deus de Israel não os esqueceu. Que aqueles que se sentem anônimos, esquecidos, ignorados pelos homens, sejam reconhecidos pelo céu. Senhor, assim como fizeste de Ruth uma mulher honrada, coloca a honra sobre essa pessoa, derrama graça, favor e restauração. Que ela encontre pessoas de integridade que sejam instrumento do Teu amor e da Tua providência. E mais, Pai, que mesmo que ela não veja ainda a colheita, que tenha a certeza de que o campo está preparado e a estação da abundância virá, porque o Senhor é fiel para cumprir o que promete. Eu declaro em nome de Jesus, bênçãos sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre as emoções e sobre os sonhos dessa pessoa que me ouve.
que toda sentença contrária, todo laço, toda porta fechada pelo inimigo, seja agora quebrada pelo poder do nome de Jesus. E que, como Ruth, essa vida faça parte de uma linhagem abençoada, de um propósito eterno, de algo muito maior do que ela mesma pode imaginar. Que o nome dela esteja escrito no livro da vida, e que sua história sirva de testemunho para glorificar o teu nome. Eu declaro vitória, restituição e recomeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você orou comigo, escreva aqui nos comentários: minha colheita virá. Eu quero ver você profetizando junto comigo. E antes de sair, se inscreva no canal Pedras que Clamam. Ative o sininho para não perder nenhuma oração. Deixe o seu like porque isso ajuda a levar a palavra a mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários o que Deus falou com você hoje. Deus te abençoe. E até a próxima oração aqui no Pedras que Clamam.